Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia. Estamos mais uma vez aqui com um vídeo no canal para falar sobre automação. Nós continuaremos aqui com a nossa bibliografia, ok? São os mesmos livros que eu venho utilizado, o Enio Cruz Costa, do site, do WP Jones, o livro do professor Remy e o Stacker Jabardo. Por que eu ponho sempre eles, pessoal? Porque esses conceitos que eu vou falando para vocês, eu li há um tempo atrás, né? Em algum deles. Então, não sei exatamente em qual desses livros que eu li, e por esse motivo eu já deixo todos eles aqui. Aqui estão os sites que eu utilizei para fazer esse vídeo, ok? Eu vou deixar todos eles na descrição do vídeo, então se vocês quiserem acessar posteriormente, vai ficar disponível lá, ok? O controle proporcional é aquele que permite uma graduação ou escalonamento do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. O sinal de saída tem uma variação de 0 a 100%. Então, a ideia é que você pode ter aqui, se a precisão do controlador for unitária, você vai ter 100 posições. Se ele for decimal, né, você já multiplica isso vezes 10 e assim por diante. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o custo de um atuador proporcional é maior do que o custo de um floating, que também é chamado de incremental. Outra coisa era que antigamente era necessário usar um controlador em conjunto com um atuador proporcional. Tinha alguns modelos lá de termostatos que eram praticamente similares ao controlador. Eles eram bem mais caros para serem utilizados. Hoje, com o advento da eletrônica, os semicondutores, esse custo caiu muito. Então, praticamente, hoje é irrisório falar disso, mas lá no passado era bem significativo. Isso também é história importante, pessoal, por quê? Porque a gente tem muito atuador proporcional e muito atuador float instalado aqui pelo Brasil. Então você pode encontrar tanto um quanto o outro, ok? Nas duas condições, você vai ter que identificar ali pelo esquema elétrico se você está trabalhando com floating ou com proporcional. Se você tiver em dúvida, pessoal, vale a pena ver os vídeos anteriores onde eu falo desse assunto. Eu vou dar aqui uma breve relembrada, mas se você tiver dúvida, volta nos vídeos que eu já mostrei isso. Eu vou colocar aqui em cima no card, ó, e aí você pode revisar esse assunto. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui dois esquemas elétricos. Os dois são aqui de atuadores da Honeywell. Então, tem nesse primeiro aqui um controle floating. Como é que eu sei que é um controle floating? Porque eu tenho aqui, ó, close e open, que são os pontos que vão alimentar a válvula para abrir ou fechar a válvula. Esse outro aqui, ó, eu sei que ele é proporcional. Por que eu sei que ele é proporcional? Porque ele recebe uma alimentação, ó, 24 VAC, ok? E ele tem aqui um sinalzinho aqui, ó, 0 a 10 VDC. Pode ser 0 a 10, pode ser 4 a 20, pode ser 2 a 14, qualquer sinal de referência, e vai fazer com que ele trabalhe na função floating. Então, o que muda desse para esse outro aqui? Nesse aqui, eu posso ter um atuador que tem apenas dois motores. Então, é um atuador bem simples. Esse outro aqui, eu preciso ter uma placa eletrônica, dependendo do tipo de válvula, eu tenho que ter uma série de ajustes, eu tenho que ter um ponto que seria ali a referência de mínimo, a referência de máximo, principalmente quando a gente trabalha com atuadores que eles podem ser, um atuador serve para vários tipos de válvulas, muito comum com a Johnson Controls, por exemplo, e aí você tem que fazer uma série de ajustes, então toda essa parte eletrônica é o que encarece o atuador e, consequentemente, o controle, porque você vai precisar ali do controlador ou de um termostato que tem essa saída analógica que faz com que ele seja um pouco mais caro. Aqui, pessoal, tem uma série de atuadores, então não importa se eu tenho um damper,
se eu tenho ali uma VAV, ou se eu tenho aqui um atuador para válvula, eu posso tanto trabalhar com eles, tanto na condição de proporcional, quanto o floating. O que vai depender? Bom, do quanto eu tenho disponível para gastar, ok? Então, primeiramente aqui, pessoal, um fluxograma do processo. Eu fiz esse fluxograma nesse programa aqui online, disponível online e gratuito, ok? Então, o que nós temos aqui? A representação de um fan coil. O que é um fan coil? É uma caixa onde eu tenho um filtro, uma serpentina e o ventilador. Então, o fan coil vem de fan, que é ventilador, e coil, que é serpentina. E, basicamente, eu preciso ter um filtro, senão eu não tenho ali o mínimo da qualidade do ar. Para fazer esse fan coil funcionar, o que eu preciso aqui? Minimamente eu preciso ter lá um sensor de temperatura que ele vai controlar a válvula que faz aqui o controle de vazão dessa serpentina de água gelada, ok? Eu posso ter diversos outros pontos, eu posso ter lá, por exemplo, um pressostato diferencial para saber se o filtro está saturado, eu posso ter aqui um pressostato para saber se o ventilador está ligado, geralmente ele é diferencial, né? Então você tem um ponto antes e um ponto depois do ventilador. Tá? É importante porque sempre que você liga o fan coil, é onde você começa a modular a válvula. Se você não tiver aqui esse pressostato para fazer o loop junto com a válvula, o que acontece? Pode acontecer de você desligar a máquina e a água fica circulando aqui pela serpentina. Se a serpentina ficar com a válvula aberta, circulando água, por exemplo, terminou ali o expediente, sei lá, às 18, e vai ser ligado somente no outro dia, lá às 9 da manhã, o que acontece? Você tem um excesso de condensação nessa serpentina. Eu já tive caso, por exemplo, que inundou toda a casa de máquinas. Então, é um problemão. Não dá para trabalhar com a válvula sem um status aqui da pressão ou vincular ela de alguma forma ao comando do fan coil, ok? E aqui, pessoal, é o que eu chamei de fluxograma lógico. Então aqui, eu vou tentar dar aqui uma alusão para vocês de como é que funcionaria, como é que a gente faz ali uma válvula que é floating trabalhar como uma válvula proporcional. Tá? Então com isso eu consigo fazer o quê? Eu consigo reduzir o custo, porque eu uso uma válvula mais simples, o controlador, como eu falei, hoje em dia o controlador ele é bem com muitos recursos, pelo fato da eletrônica e dos semicondutores, então simplifica muito o processo, ok? Todo esse fluxograma aqui, isso quando você faz a programação lá do controlador, ele é um bloquinho, né? Então é um bloco drive que já faz tudo isso. Mas aqui a ideia é que vocês passem a entender o que seria esse funcionamento. Então imagina que eu tenho aqui o sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura ele vai entrar num bloco de cálculo. Se você assistir o meu penúltimo vídeo, você vai ver que eu fiz lá o controle proporcional, que é a equação da reta. Então você, a partir do set point, você começa a calcular qual é o seu desvio em relação ao set point. Então vou estar sempre comparando aqui essa temperatura ao valor do set point e vou ter um sinal proporcional de saída, ok? Uma coisa que é importante para todos os controladores é que você tem ali um bit, né? A gente chama de clock, que é o tempo que define ali, se fosse uma música, né? Seria o compasso da música, seria o tempo 1, 2, 3, 4. E isso o controlador precisa para saber como ele desencadeia os eventos que você programou. Então, todo controlador vai ter que ter ali algum tipo de indexação de tempo para que ele possa trabalhar, ok? Então, uma vez que nós comparamos a temperatura com o set point e eu tenho aqui o sinal proporcional referente à diferença entre o set point e a temperatura naquele exato momento, o que eu vou usar aqui? Vou usar aqui duas memórias, ok? Então, eu chamei aqui de memória percentual anterior
e uma outra memória de percentual atual. Se for no primeiro momento, assim que eu liguei o controlador, eu não tenho o percentual anterior, eu vou ter somente o percentual atual. Então ele vem para cá, ó, vem aqui pela setinha, e ele vai fazer uma conta, percentual atual menos percentual anterior. Como o anterior é zero, vai vir aqui o sinal que precisa ir para o controlador. O que vai acontecer? Como nós vamos usar esse sinal, eu vou usar ele de duas formas. Uma primeira saída aqui, ó, como valor absoluto. O que significa isso? Não importa se o resultado seja negativo, eu vou usar ele sempre como positivo. Tem diversas maneiras de fazer isso pelo controlador. Assim como a programação. Então, eu estou dando aqui uma ideia de como poderia ser feito isso. Como eu falei, isso é um bloquinho, né, que a gente não tem acesso, então eu não tenho como dizer exatamente como a Johnson faz isso, como a Haniel faz isso, mas aqui é uma forma que funcionaria. Se você precisar fazer na unha, né, você pode usar essa sistemática aqui que vai funcionar, tá? E aí, né, então o sinal vem aqui, ó, em absoluto, então positivo, e eu vou ter um outro bloco de cálculo aqui, ó, que vai transformar o sinal de 0 a 100 em tempo. Aqui eu vou entrar com outra equação da reta e vou entrar aqui com struct time, que é o que? O tempo de abertura total da válvula. Então tem válvula que tem 1 minuto e 40, tem válvula que tem 2 minutos. Então isso eu tenho que, se eu não tiver o catálogo dela, eu tenho que cronometrar o tempo de abertura da válvula. E aí o que vai acontecer? Ele vai vir aqui, ó, vai lançar esse tempo aqui num timer. Tá? E esse timer ele tem aqui, ó, um bloco selecionador que vai direcionar isso aqui, ó, para uma que a gente chama de uma DO, né? Que é uma Digital Output, que vai ligar o motor da válvula no sentido de ir para baixo, ok? Abrindo a válvula. No segundo instante, o que vai acontecer? Nós vamos receber um segundo bit aqui, e aí eu já passo a ter aqui um valor proporcional aqui, ó, que eu já tenho o instante anterior. Digamos que fosse 100%. Se a válvula estava 100%, se funcionou, pode ser que ele tenha resfriado, pode ser que continue no mesmo valor, vai depender aí das capacitâncias do processo. Mas o que vai acontecer? Eu vou ter um valor aqui. Digamos que aqui eu tenho um valor aqui e vou ter um novo cálculo aqui. Pode ser maior, pode ser menor. E eu vou subtrair, ó, o valor atual do valor anterior. Se esse resultado for positivo, o que vai acontecer aqui? Ó? Tá vendo esse ponto aqui? Ó, é um calculador e que decide a posição do selecionador. Então ele vai fazer o que? Ó? Se t, que é o tempo, for maior que zero, ele mantém na posição de abertura. Se o t for menor que zero, ele vai para o fechamento, que seria esse segundo ponto aqui. Ó. Então, aqui eu vou usar aqui o sinal, né, se é positivo ou negativo, para decidir se abre ou fecha. Porque se o valor for negativo, significa, por exemplo, eu estava com a válvula em 100%. E aí, no segundo instante de leitura, ele leu 80%. Então eu vou ter menos 20. Menos 20, ele vai vir para cá e vai decidir que é para fechar. Ok? Esse bloco absoluto vai fazer com que isso se torne novamente positivo. Vai entrar aqui no cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correspondência entre 0 a 100 e o tempo. Então, 0% igual a 0 segundos. Se o tempo for de 2 minutos, a abertura da válvula, eu vou ter aqui 120 segundos. Então, 100% corresponde a 120. Então, isso aqui ele vai entrar aqui, ó, e vai calcular. Perceba que assim, aqui vai entrar sempre a diferença. Então ele vai fazer o que? Ele vai mandar o sinal aqui para o temporizador, que é referente à diferença que eu preciso atuar. Então se ele já estava em 100%, 100 menos 80 é 20%. Então ele vai fechar aqui o correspondente a 20%, que vai significar, né, 20% desses 120 segundos. Ok? Que seria 24 segundos, se eu não errei a conta. Então, esse seletor ali viria para cá, ó, na posição de fechamento,
onde nós atuaríamos o motor de fechamento, ok? E assim por diante, ele ficaria funcionando assim a cada bit aqui do clock do controlador, ele faria uma nova leitura e faria a correção. Então, de uma maneira, isso é lógico, né, pessoal? Então isso é muito rápido. Você vai ter aqui o clock do controlador é milissegundos. Então isso aqui é muito rápido, ele atua muito rápido a contento. Então não importa que se o sinal for somente proporcional, veja que eu pus aqui P e D, né? Ele pode ser proporcional, proporcional integral ou proporcional integral derivativo, ele vai mandar esse sinal para lá da mesma forma. Uma coisa que é importante de notar, pessoal, perceba que aqui ó, um motor desce e o outro sobe. Então esses dois motores eles nunca podem atuar ao mesmo tempo. Se eles atuarem ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Eles vão aquecer, porque um está puxando e o outro está empurrando, então eles vão aquecer, e pode acontecer, por exemplo, de quebrar o eixo. Então, dependendo da potência aqui do atuador, pode quebrar o eixo da válvula. Então, tem que tomar um cuidado muito grande nessa ação. E aí, com esse algoritmo simples, você pode transformar aí aquele atuador que é floating, né, então on-off, né, para um atuador proporcional. Você vai usar a eletrônica do controlador, né, uma inteligência, para transformar ele em proporcional, ok? Então, pessoal, é isso aqui que eu tinha para hoje. Nós vamos dar continuidade nos vídeos. Se tudo der certo, aí nosso próximo vídeo vai ser sobre o PID. Então eu estou separando aqui uma fábula, né, que já é conhecida aí da área da automação. Com essa fábula eu vou aludir aqui o tema do PID, para vocês possam entender direitinho como é que o PID funciona, ok? Então, isso aí, pessoal. Se você gostou, então curta, compartilhe, se inscreva no canal, habilita aquele sininho para saber das novas notificações e fica aí ligado no canal. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários que assim possível eu respondo a vocês. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus.